Vamos dar início com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos o Teu Espírito a ser o nosso professor. Ensina-nos na Tua palavra, por favor. Nós precisamos aprender de Ti, precisamos do Teu Espírito. Então, clamamos e agradecemos, porque temos a certeza que já nos tens ouvido. Em nome de Jesus. Amém. Então, sejam todos bem-vindos. Apocalipse capítulo 17 hoje. Acabamos de orar. E em Apocalipse 17 nós vamos estudar a respeito agora de Babilônia. Um pouco melhor explicando, porque Babilônia já apareceu algumas vezes aqui no Apocalipse. E agora vamos ver em mais detalhes quem é Babilônia. O que é Babilônia? Apocalipse... Opa, vou trazer mais para frente aqui. Apocalipse capítulo 17. Começando no verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Esse é o capítulo, inclusive, que ele vai explicar o que são águas em profecia, que a gente consegue daí entender todos os outros símbolos, inclusive lá no Daniel. Antes, era bem mais difícil compreender os símbolos de Daniel antes de ter o Apocalipse. Depois, com o Apocalipse, ele ajuda a entender Daniel, e Daniel ajuda a entender o Apocalipse, e ambos conversam e se explicam. É interessante isso. Mas vamos prestar atenção no verso 1. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. Falou comigo. Ou seja, o que nós vimos no Apocalipse 16 o que nós vimos em Apocalipse 16 ainda não aconteceu. E nesse contexto. Então, quando João vê as revelações do futuro, os personagens ali estão interagindo com ele, mas, digamos, todo o evento delas não... só vou ter que pedir licença aqui. Tem um antivírus aqui no computador, e eu esqueci de ativar o modo silencioso. Ele fica só aparecendo coisa na minha tela aqui. Agora sim. Desculpa aí. Então, Apocalipse 17:1, ainda não foram derramadas as taças no momento que ele está vendo. E ele vê agora eventos que estão nesse meio tempo. Então, vê as 7 taças e depois ele vai explicar coisas que aconteceram antes, porque ainda não foi ainda derramado. Ele vai e volta no tempo. Esse é o que eu queria explicar melhor. É que Apocalipse, várias vezes, João ele tem as visões e não em sequência de tempo, assim, começa na primeira, vai até o final. Ele vai e volta no tempo, vai e volta no tempo. Então, por isso que às vezes é difícil, não é às vezes, é difícil entender, principalmente na primeira vez que se estuda o Apocalipse. Depois, se você vai entendendo a sequência dos eventos e colocando, aí depois você vai conseguindo montar o quebra-cabeça. Quem aqui já montou um quebra-cabeça? Então, um quebra-cabeça ele é difícil de ser montado, quem nunca montou, e no início sempre é mais difícil. Depois que você começa as primeiras peças, aí depois quanto mais peças você acha, mais vai ficando fácil. E às vezes vai diminuindo o número de peças que você tem ali para montar, e aí vai ficando fácil até que de repente no final fica muito rápido para montar um quebra-cabeça. É rápido montar um quebra-cabeça quando está no final. No início não, é difícil, você tem que primeiro pegar todas as peças, como a gente monta geralmente, a gente separa todas as peças de canto, uma por uma vai ver todas que tem canto reto, ou seja, que está bem na borda. Depois que achou todas de canto e separou, a gente tenta montar todo o canto. Depois que monta o canto, você tem a moldura geral do quebra-cabeça, como é que vai ser. E aí depois disso você começa E tem algumas técnicas para ajudar aqui. A gente muitas vezes pega bandejas e separa por formatos. Todas as peças que tem formato. E depois, dentro, meu pai lembrou até, por cores. Dentro da forma que tem aquele formato, você separa as cores mais parecidas de um lado, mais parecidas de outro. Então, como para montar um quebra-cabeça, tem
coisas que nós podemos fazer que agilizam, deixam mais fácil você montar um quebra-cabeça. Aí você precisa de uma peça que tem talvez esse formato ali. Então você já vai e encontra ali e tal, e é uma coisa que ajuda. E então, assim, Apocalipse, nós, quando vamos estudar Apocalipse, as primeiras vezes é difícil. No início, você fica bem perdido, você nem sabe para onde começar e tal, mas vai aos pouquinhos, vai colocando, vai colocando. E assim vai, não desistindo, né? Deus vai abençoando e daqui a pouco vai ficando claro, vai ficando fácil de entender. Depois de estudar de novo, você já vai entender mais e melhor. E esse é o objetivo, esse é o propósito. Então, Apocalipse 17:1, nós vimos um dos 7 anos de vendo, né? Veio e falou disso. Ó, vem mostrar-te aí a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E agora o verso 2. Com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então, o que nós vemos aqui? Uma prostituta. Mulher, nós já vimos em profecia, é um símbolo da igreja. Tem vários textos que nós conseguimos ver essa característica, mas eu quero só ir em um pouco diferente. Geralmente é Efésios que nós vamos, que tem o simbolismo ali, o significado do símbolo. Mas vamos para Coríntios agora. No livro de Coríntios, depois de Atos, Romanos, tem os 5 evangelhos, aí tem Atos, os 4 evangelhos, os 4 evangelhos, daí tem Atos, e daí Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, começando então no verso... 1 Coríntios, deixa eu achar aqui. Começando no capítulo 1, no verso 1 e 2. Eu vou ler aqui a primeira parte, aqueles que puderem também achar. E daí depois nós vamos para o capítulo 11 do mesmo livro, 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios 1, o verso 1 e 2. Nós lemos assim. Paulo, então quem escreveu, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja, agora é o verso 2. Para quem, né? O A com crase, né? Para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vejam só. Então, a igreja aos santificados. A igreja são as pessoas. Nós, e Pedro daí vai falar, somos pedras vivas, edificados, coluna de Deus, templo para Deus, templo santo para Deus. Então aqui quando ele diz a igreja de Deus aos santificados, né, chamados santos, e então ele está se referindo à igreja, aos membros da igreja. E aí quando nós vamos em 1 Coríntios ainda, no capítulo 11 agora, não, perdão, eu fiz a... Vamos um pouco mais para frente. Agora, 2 Coríntios. No próximo livro, 2 Coríntios. A mesma lógica aqui é aplicada. Novamente, no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Quero ressaltar aqui a comparação. 2 Coríntios 1, o verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Agora para quem? A igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então agora a igreja que está em Corinto, fica bem claro que ele está se referindo à igreja. E agora sim, 2 Coríntios capítulo 11. Acabei confundindo os livros ali. É em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, o verso 2. Então ele está se referindo à igreja. E agora o verso 2. 2 Coríntios 11, agora o verso 2. Porque estou zeloso de vós. Esse zeloso, eu estou assim, preocupado, estou com fervor, assim, com um desejo muito forte. Estou zeloso de vós com zelo de Deus,
porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha só que interessante. Então, Paulo estava se referindo à igreja, mandando a carta para a igreja que estava em Corinto. E aqui ele está dizendo que para esses membros da igreja de Corinto, que ele está querendo preparar eles como uma virgem pura para o seu marido, que é Cristo. E aí, então, fica claro que a igreja ela é simbolizada como uma mulher. E ele está trabalhando fervorosamente, com zelo, com esforço, determinação, para que ela seja pura. E aí, quando a gente vai ao Apocalipse, a gente vê uma mulher também, símbolo aqui de uma igreja, que não é pura. Ou seja, não se deixou trabalhar assim pelo... Não teve esse... O resultado não saiu muito bom. Por exemplo, como aquela mulher que Paulo estava trabalhando para que a igreja fosse pura. Então, uma igreja que é pura, ela é como uma mulher virgem para o seu marido. Mas aqui uma mulher que não é pura é uma igreja que é corrupta, que não é pura. Então, aqui está a simbolismo. Então, nós vemos uma mulher prostituta, uma igreja que se prostituiu. Uma igreja que adorou outros deuses. Não ficou fiel ao seu marido, a Cristo. Então, agora, com quem que ela fornicou? Com quem que ela pecou? Fornicar é pecado sexual. Então, com quem que ela se prostituiu? O verso 2. Com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então, os reis da terra, ou seja, os poderes políticos. Quando a igreja se une com política, quando religião e política se misturam e trabalham juntas, o resultado é terrível. É como uma mulher prostituta que deixou o seu marido a Cristo e se prostituiu. Então, uma adúltera, infiel. E o verso 3 agora, Apocalipse 17, 3. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 13, quando nós estudamos, nós vimos essa besta. De 7 cabeças e 10 chifres, que recebeu o seu poder do dragão. E exatamente essa besta, esse poder que nós já sabemos que é o Império Romano, e depois se continuou também o Império Romano, que era o ferro, que sofreu uma certa divisão nas 10 tribos romanas, por isso os 10 chifres, mas que ele permanece ainda, os princípios do Império Romano permanecem até hoje. E é uma parte da organização do Império Romano. Então, e quem está controlando esse Império Romano atual, os países da Europa, é quem? Uma mulher. Não só agora, naquela época, de toda a Idade Média a gente vê isso. Uma mulher, uma igreja controlando os países da Europa. Será que isso aconteceu? Uma união ilícita entre os reis e uma igreja? E aqui, então, o símbolo de uma besta, como nós já vimos, é um animal. A besta é um animal. O símbolo de um animal em profecia, como falamos em Daniel, ele ajuda a entender. Vou pedir para o Tobias, se puder ler para nós lá, Daniel, capítulo 7. É interessante quando nós vamos rever ali o símbolo. Daniel, capítulo 7, o verso 17. E aí nós vamos repetir ali o que simboliza animal em profecia. A besta, para quem não sabe, é um animal de carga. Pode ser um búfalo, pode ser um boi, pode ser um elefante, pode ser um animal que você consegue montar e ele pode levar carga. Isso que significa besta. Então... que capítulo, Eric? 7. Capítulo 7, o verso 17 de Daniel. 17, tá. Isso. Ok, vamos lá. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantaram da terra.
Muito obrigado. Levantarão. Isso. Levantarão do futuro ali. Uhum. 4 reis. Então, os 4 grandes animais que nós já vimos. Era o leão, o urso, o leopardo com 4 cabeças e aí o animal terrível espantoso. E aí, como nós já vimos, né, a questão daqueles animais. E aqui, então, os animais são reis, ou reinos, né, poderes políticos. E aí, quando nós vamos lá para o Apocalipse 17 de novo, tem uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, aqui nós vemos, é uma mistura de tudo que já havia no passado. Por quê? As 7 cabeças, se você contar, nós contarmos lá de Daniel 7, quando nós estudamos. As cabeças, o leão, uma cabeça. O segundo animal, o urso, uma cabeça. Só que o terceiro animal, o leopardo, tinha 4 cabeças. Então, 1, 2, 3, 4, já são 6. E o último animal não fala que tem várias cabeças, então provavelmente só tem uma. Assim como o leão não fala que tem uma cabeça, mas o leão só tem uma cabeça, os animais em geral só tem uma. Então, se tem mais, ele fala. Então, o último animal, terrível e espantoso, são 7 cabeças no total, que é os animais somados de Daniel 7, eles têm 7 cabeças. E o último animal, ele tem 10 chifres. Então, aqui nós percebemos que esses 10 chifres do último animal permanecem. E essa besta que nós temos aqui é como se fosse uma somatória de tudo isso. Que tem um pouco de cada império, de cada reino do passado. Será que existe um pouco de Babilônia hoje? Será que existe um pouco da Medopérsia hoje? Será que existe um pouco da Grécia? Será que existe um pouco de Roma? Na verdade, bastante de Roma. Então, o que nós percebemos hoje? Todo o juízo, o sistema judiciário, não só no Brasil, mas a maior parte do mundo, ele é baseado no sistema judiciário romano, o direito romano. A filosofia grega, os filósofos gregos, é muito influenciada hoje. A nossa filosofia hoje tem uma influência grande na filosofia grega, especialmente nos países da Europa e aqui no Ocidente. No Oriente, daí tem alguns locais que divergem um pouco. Mas, no geral, grande parte do mundo segue direito romano, a filosofia grega. Então, esses são dois grandes que têm grande influência. Por isso que até os metais que tem no animal terrível espantoso de Daniel 7 é bronze e ferro, claramente descritos ali. Então, eles são os mais presentes nesse animal aqui que tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas tem um pouco de tudo, porque o mitraísmo, algumas formas de organização da religião permanece até hoje, especialmente nesse sistema, especialmente o sistema papal, utilizou-se do mitraísmo, a mitra que usava e alguns deuses desde a Babilônia continuam sendo adorados. O deus Bel e outros continuam tendo conexão e continuam tendo associação um ao outro e permanecem até hoje. A adoração a ídolos semelhantes foram mudando de forma e de nomes ao longo da história. Então nós vemos aqui que todos os impérios lá passados estão um pouco misturados. E aqui esse animal, essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, é esse resultado de toda essa mescla, mistura de um pouco de cada um dos povos passados. E aí os 10 chifres, daqueles 10 chifres, né, das 10 tribos bárbaras. E aí então existe uma mulher controlando todo esse sistema político. Ela se uniu de maneira ilícita. E agora Apocalipse 17, o verso 4. Então é blasfêmia também, ou seja, esses poderes falam contra Deus, eles colocam assim uma posição de arrogância para com Deus. Blasfêmia também é isso. E agora o verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Então, ela estava vestida de púrpura, vermelho, assim, uma cor vermelha, e escarlata. Púrpura é um pouco diferente, né? Mas escarlata, vermelho. E adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Então, vejam só, a própria semelhança com o sistema papal, né? A maneira como se adornava, como era cheio de
riqueza, pompa, orgulho. E aí, depois disso, nós vemos o que tinha no seu cálice. O que ela passava adiante. Esse cálice das imundícias da sua fornicação. Então, dessa associação ilícita, desse pecado que ela cometeu, ela faz, no verso 2, nós vimos que os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então, ela tem esse vinho e ela dá para os outros beberem. E esse vinho de imundícia, de fornicação, leva as pessoas o que? Novamente a fornicarem. Ela pecou, se separou de Deus e foi após outros deuses, o Deus deste mundo, os reis da terra, as riquezas, poder. Então a igreja se corrompeu e foi atrás disso. Essa igreja, pelo menos, que está descrita aqui. E as pessoas do mundo bebem disso e recebem o mesmo espírito de fornicação, de pecar contra Deus, se rebelar. E agora nós vamos ver lá, tem alguns textos para nós compararmos. Vou pedir para Eudete, se puder abrir para nós, Deuteronômio 27, verso 15, por favor. E a Cristiane, Ezequiel 33. Então nós vamos ver aqui. Desculpa, Ezequiel 23. Eu vi errado. Ezequiel 23. Então, começando por Deuteronômio 27, 15. É o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 27, 15. Deuteronômio 27, 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão, do artifício, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá, amém. Amém. Então, olha só, a Bíblia tem várias definições, várias coisas que Deus diz que são abominações. Uma delas é imagem de escultura. Ou de fundição. E aí nós vemos que ela está cheia do quê? Das abominações. Então, uma das coisas que provavelmente tem nesse sistema é imagens de escultura e de fundição. Próximo, Ezequiel. É antes de Daniel, aí a Cristiane, Ezequiel 23, verso 35 ao 38. Tinha falado errado 23, primeiro. 23. 35. Tá. Isso. 23, 35 ao 38. Pode ler. 35. Muito bem. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me viraste as costas, também carregarás com a tua luxúria e as tuas devassidões. 36. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, julgarás tu a Olá e a Olibá. Olá e Olibá? Declara-lhes, pois, as suas abominações. 37. Porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue. Com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que me geraram, ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. 38 também pode ler. 38, versinho 38. Ainda isso me fizeram no mesmo dia. Contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Nossa. Muito obrigado. Então aqui nós temos muitos detalhes. Deus está falando para o povo dele no verso 35 lá, assim diz o Senhor Deus, como te esqueceste de mim e me lançaste. Deus está falando para o povo dele que se esqueceu dele. Como ele entrasse e lançaste para trás das tuas costas. E aí, ele vai e Deus dá um nome para eles, Aolá e Aolibá. Seriam, se não me engano, seria Israel
e Judá, que era a divisão. É isso mesmo, ó, o verso 4 fala isso. Só vou ler aqui o Ezequiel 23, verso 4. E os seus nomes eram Aolá, mais velha, e Aolibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, e Jerusalém é Aolibá. Samaria era a capital do povo de Israel. Ficava ao norte, as 10 tribos. Depois que houve a divisão lá, depois de Salomão, o filho dele, daí teve a divisão. Roboão reinou um período com todo o reino unificado, mas daí depois ficou só com 2 tribos e meia, se não me engano, mas 2 tribos. As principais, Judá e Benjamim. E 10 tribos ficaram ao norte. E aí, 10 tribos e meia, na verdade, 9 tribos e meia, mas seria Manassés, porque metade ficou para cima e metade para baixo, se não me engano. Mas, em geral, 2 embaixo e 10 em cima. Israel em cima, Samaria, capital do reino de Israel. E daí Jeroboão começou a reinar. E aí depois embaixo, Roboão. Roboão, então, ficou com Judá e Benjamim, as tribos. E a capital do reino de Judá de baixo era, ao sul, né, era Jerusalém. Então, Samaria, do reino de Israel ao norte, e Jerusalém, do reino de Judá ao sul. E aqui está dizendo, Samaria é Aolá, e Jerusalém é Aolibá. Então, deu esses nomes diferentes. Tem algum significado no original? Eu acabei não pesquisando mais a fundo esse. Mas o símbolo aqui, Jerusalém e Samaria, o povo de Israel e de Judá. E aí os judeus, quando vai seguindo lá, Deus está se referindo ao povo dele, o povo de Judá, o povo de Israel, como o quê? Deixaram a Deus, foram atrás de perversidades. E olha o verso 36. Mostra-lhes as suas abominações. Então, quais são as abominações? O que mais é a abominação, além de imagem e escultura? Aí vamos ver o verso 37. Porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos. Então, sangue, o culpado de matar pessoas inocentes. E adulteraram e sangue. E o que mais? E com os seus ídolos adulteraram. Olha só, agora explicou. Aqui esse texto já deixou claro. Ídolos. Ter ídolos é adulterar espiritualmente. Então, para com Deus, se eu tenho um ídolo, isso é um adultério. Que eu deveria ter somente a Deus como o único Deus verdadeiro. Se eu tenho um ídolo, ele é como se fosse... Deus compara isso com um relacionamento. Se tem um marido ou mulher, de repente vai atrás de uma outra mulher, o homem, ou a mulher vai atrás de outro homem. É adultério. Então aqui coloca adulterar. Continuando no verso 37. E até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. Então olha só. Oferecer os próprios filhos em sacrifício. Antigamente eles faziam isso diretamente, assim. Matavam os filhos para sacrificar os deuses. Hoje, a maneira como os filhos são entregues em sacrifício é diferente. Por exemplo, uma maneira moderna de oferecer os filhos em sacrifício é o aborto. É uma maneira moderna de sacrificar os filhos. Uma maneira assim mais, eu posso dizer, revestida não com aquela aparência externa, já estou adorando tal Deus, por exemplo, tinha Baal, né, e estou oferecendo filho para Baal. Não. Você está oferecendo a própria ideia, as próprias vontades, o teu desejo, não queria ter filho, não posso por causa do meu trabalho, então vai e aborta. Você está sacrificando ao Deus do egoísmo, ao egoísmo. E está matando o filho. O aborto é uma idolatria moderna. É uma abominação moderna. E o que mais? Também não educar os filhos e deixar eles que a televisão eduque. Quem controla a televisão, os desenhos, as coisas? Satanás. Então você está entregando os filhos para Satanás em sacrifício para que ele eduque as crianças. Então, cuidado com você deixa cada um, né? Que tem filhos, cuidado com que você permite que os filhos assistam. Muitas vezes estamos entregando eles em sacrifício para o inimigo por meio dessas coisas. E agora o verso 38 é para deixar mais claro ainda. Olha. E ainda isso me fizeram. Contaminaram o meu santuário no mesmo dia. Então, contaminar o santuário também está relacionado à abominação e idolatria. E o que mais? Profanaram os meus sábados. Não santificar o sábado de Deus. Profanar, ou seja, o sábado de Deus, não estou nem aí, vou trabalhar, fazer o que eu quero. Está relacionado também
A abominação. E essas abominações, quando a gente volta lá para Apocalipse, existe um sistema religioso que está unido com o sistema político que faz essas coisas. Transgride o sábado, está com relação a ídolos, tem imagens de escultura. Não vou entrar muito a fundo aqui na questão de oferecer os filhos de sacrifício, mas existe tudo isso também. Depois a gente pode comentar um pouco ali. Mas só com esses símbolos principais que nós colocamos aqui já, nós vemos que esse sistema espalha essas doutrinas. O quê? De que não precisa guardar o sábado, profanar o sábado, de idolatria, ídolos e imagens. E agora vem o verso 5 de Apocalipse 17. Que nós lemos assim. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Mistério. Essa palavra, mistério, ela não aparece claramente. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, a mãe. Tem filhas? Tem. Que seguem a mesma doutrina, a mesma ideia de prostituição, de abominação, que tem elementos dessa sua doutrina? Tem. Filhas. Então, o que nós vemos aqui? Babilônia, a mãe. A grande Babilônia. Babilônia é exatamente o resultado dessa mistura da igreja com o Estado. Resulta em Babilônia. E atua em mistério. Agora eu vou comentar um pouco a respeito da questão dos filhos ali. Como nós comentamos já em Apocalipse 13, quando estudamos, os jesuítas, que foram criados como uma contra-reforma, no período da reforma, então foi criados os jesuítas para tentar destruir a reforma, e foi agindo aos poucos, devagar. Então, os jesuítas, uma das coisas que eles planejaram, e tem registros históricos disso, e que eles criaram, e não é que eles criaram, mas eles incentivaram, foi o teatro. E a forma moderna de teatro que nós temos espalhado no mundo inteiro, que é chamado de cinema, de filmes, foi influenciada, bancada e estimulada pelos jesuítas, que organizaram isso e criaram uma sede mundial muito poderosa, multibilionária, talvez até trilionária, que se chama Hollywood. E Hollywood produz materiais para o mundo inteiro. E quem está por trás disso, inclusive, são os jesuítas. E quando você começa a ver quase todos os filmes, assim, tem algum conteúdo, principalmente os filmes mais famosos, eles têm conteúdos bíblicos misturados, alguma coisa, só que torcidos. Inverte os papéis. E grande parte deles, Satanás acaba... papéis, assim, de atores, né, e histórias muito semelhantes com as da Bíblia, que Satanás acaba virando o bonzinho e Deus é o vilão. E várias colocando o quê? Torcendo a verdade, colocando uma mentira, invertendo os fatos, e muitos dos que estão assistindo estão recebendo essas abominações, sendo educados nessa doutrina. E especialmente as crianças. Então, estão recebendo muitas, né? Exatamente essas coisas, estão sendo sacrificadas, a sua lealdade a Deus está sendo sacrificada para esses ídolos. Então, Hollywood, os filmes, é uma forma de idolatria moderna. E eu digo que eu estava preso nessa idolatria quando eu era mais jovem, porque eu acabei indo... Meus pais viam e tentavam de tudo para que eu parasse, né? Principalmente meu pai, né? Mas eu era lá, né? E aí teve umas vezes ele proibiu, assim, tudo que era mídia e tal, por um período, mas eu dava um jeito de, né, ter acesso e assistir. E aí os filmes e... Até que o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, não, você tem que parar. Para, Luiz. Aí eu, tá bom. E Deus deu força, tirou. E eu vejo, era uma idolatria. Não amava Deus de verdade. As coisas de Deus era só uma obrigação. E não gostava de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, eu não gostava. Nem tinha como. E porque esse ídolo, ele absorve totalmente.
E aí quando Jesus me libertou desse vício, e depois de alguns meses a Bíblia começou a ter significado, comecei a gostar de estudar a Bíblia. E aí cada vez mais desde lá, isso já faz, não sei, talvez uns 7, 10 anos, algo assim. Venho cada vez mais, cada ano que passa, tenho tido mais gosto e mais desejo de aprender da palavra de Deus. E é isso que eu quero compartilhar também com os irmãos. E vamos lá, Apocalipse 17. Então, nós já vimos alguns símbolos aqui. Então, esse mistério, exatamente por isso. Porque quem diria que não é algo aberto, que você sabe quem está por trás, são os jesuítas, o próprio sistema papal está por trás de Hollywood, está espalhando tantos ensinamentos, tantas histórias e coisas que não são verdadeiras. E muitos dizem, não, é só entretenimento, não vai me afetar. E aí você olha estudos que eles fazem com pessoas que assistem conteúdos de filmes, especialmente no cinema, e como que isso influencia a maneira deles pensarem e tomarem decisões, escolherem as coisas. Na vida, na prática, no nosso dia a dia. E como empresas grandes investem muito dinheiro em propagandas e outras coisas para influenciar as pessoas. Posso deixar um testemunho ali de um advogado, Luigi Braga, que ele conta como é que foi a experiência dele. Ele também gostava muito de filmes e ir no cinema e tal. E ele conta como é que foi. Ele também acabou aprendendo mais sobre a Bíblia e acabou se convertendo, aceitando a Jesus. Mas continuava vendo filme. Não, isso aqui é só entretenimento, não vai me afetar, isso aí é outra coisa. Até que ele depois mandar ali, tem o testemunho dele. Eu vou colocar na descrição e mandar no grupo também. Se eu me esquecer, por favor, me lembre, mas se Deus quiser, depois eu já faço isso. Então, aqui, voltando. Essas coisas são mistérios, ela não age de forma assim aberta, ela está por trás dos panos ali, por trás, nos bastidores, está agindo por trás e fazendo as coisas. E olha o verso 6. Mais características desse sistema que nós já vimos, já sabemos qual é, mas o Apocalipse 17, 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Maravilhei-me com grande espanto, tem algumas traduções que trazem essa palavra. Com o Rodrigo Silva, eu aprendi um detalhe interessante a respeito disso. Por que se maravilhou com grande espanto? Aí na arqueologia é interessante. Quando o povo de Israel, no passado, foi atrás de outros ídolos, eles adoraram especialmente como eu posso dizer, o ídolo que eles mais amavam e iam atrás, quando eles se rebelavam contra Deus, eles iam atrás de idolatria, era Astarote. E Astarote era uma deusa da fertilidade e a imagem de Astarote era como se fosse uma besta, um animal, como se fosse um boi, que tinha uma mulher em cima, que daí ela não tinha pernas, assim, mas ela era montada, assim, grudada nesse animal, nessa besta. E ela também tinha vários seios, se não me engano. Alguma coisa, ou tinha seios bem... Não tinha vários, tinha bem proeminentes, que era o símbolo da fertilidade. Então, uma mulher com sensualidade ali, digamos, uma prostituta, montada em cima de um animal de carga. E essa era a deusa que eles iam atrás para adorar, e foi a pedra de tropeço, ou seja, o ponto que Israel caiu e pecou, foi por causa dessa deusa Astarote. E aí, de repente, João, tendo uma noção, né, a respeito da igreja, e era pura, e de repente começa pura em Apocalipse 12, daí já vai entrando algumas coisas ruins. De repente, aqui em Apocalipse 17, nós vemos algo. Interessante que Apocalipse 13 fala da besta, mas não falou que tinha uma mulher comandando a besta. Aqui em Apocalipse 17 está explicando melhor por que a Babilônia foi condenada. Babilônia já foi falada dela em Apocalipse 14, já foi falado dela. Mas também não explicou quem é Babilônia. E aqui está mostrando que Babilônia é a besta unida com uma mulher prostituta. Mas essa mulher tem mistério, tanto que a primeira vez que nós vimos, só via agindo ali nos eventos da história, a besta. Você só vê por fora do sistema político, os reis da terra, o que a política acontece e tal.
mas você não vê de cara que quem está por trás é uma igreja. E aqui está revelando que é exatamente uma igreja que está controlando isso. Uma igreja que se afastou de Deus. E aí, quando a gente olha novamente, se repete essa informação, a gente está vendo desde Daniel, isso está se repetindo, para que fique bem gravado na nossa mente qual é a verdade. Então, voltando. Quando João vê primeiro em Apocalipse 12 uma mulher pura, amém? Uma igreja pura. De repente começa a vir essas coisas assim, os poderes, e vai e vem, os reinos. De repente, João vê que quem está por trás ali é novamente a mesma idolatria do passado. Uma mulher montada numa besta. Ele vê isso, ele se admira com grande espanto. Não acredito. O povo de Deus agora vai cair na mesma idolatria que no passado? Exatamente. No geral, o cristianismo se apostatou, ou seja, se separou de Deus e foi após outros ídolos, outros deuses, abominações, tanto em imagens, como em quebrar o sábado do Senhor, como em ídolos em geral. E quais são outros ídolos modernos? Futebol, os esportes, né? Basquete, seja qual for o esporte, é um ídolo. E é um outro estudo, né, para se fazer só a respeito dos esportes e como é uma idolatria moderna. Os filmes, entretenimento, a indústria do entretenimento, jogos, filmes, tudo isso. Então, quando você vê toda essa questão e como isso está no mundo, vê que quase todas as pessoas que se dizem cristãs têm algum desses ídolos, filmes, jogos, esportes, a quebra do sábado e outras coisas ali que nós já falamos, imagens de escultura. Quase todos os cristãos têm algo disso. Eu também tinha. Eu era um perdido, pensando que estava... Não, eu sou cristão, está tudo bem. Não. E aí Deus vai mostrando, olha a sua idolatria. E Deus vai chamando ao arrependimento. E aí quando nós vemos aqui a respeito desses detalhes, deixa eu só arrumar aqui uma coisa. Quando nós vemos aqui a respeito do que estamos estudando, João, quando vê, então, novamente, que a igreja, o povo de Deus, a mulher, né, se corrompeu e fez tudo isso, novamente, se prostituiu, assim como o povo de Israel no passado, ele se espanta. Com grande espanto, com grande admiração. Verso 6. E esse sistema, ele começa exatamente com o sistema papal. O sistema papal é o que está embriagado do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Então ele tem a maior culpa. Ele não está só embriagado ali com o vinho. Está embriagado com o sangue. Então é cruel. A crueldade está envolvida nesse sistema religioso. O sistema papal, que fez isso ao longo da Idade Média. Matou por meio de cruzadas, usava os poderes políticos para matar, destruir as cruzadas, a Inquisição, a Santa Inquisição, né? Mas outras coisas terríveis que fez. Milhões foram mortos pelo seu poder de forma direta ou indireta. Muitas vezes ela não aparecia, eram os outros que faziam, mas ela estava por trás, influenciando e mandando, pagando muitas vezes. E aí o que acontece? Esse poder, então, tem filhas. E as filhas que nós vemos hoje são qualquer pessoa ou qualquer igreja que siga qualquer uma dessas doutrinas que nós acabamos de ver aqui, está seguindo os passos da mãe em idolatria. Qualquer uma que tenha isso. E aí que entra o ponto. Nós precisamos nos separar dessa idolatria, nos separar de Babilônia. Babilônia é isso. E agora, verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Pode parecer bem confuso isso aí, mas vamos com calma aí. O verso 8. Vejam só.
a besta que viste foi, ou seja, o que a gente vê na história hoje que aconteceu no passado, né, na Idade Média, é o que foi o papado. O que viste da besta foi e já não é. E há de subir do abismo. Ou seja, foi tudo aquilo, mas já não é. Ou seja, vai perder o seu poder, já não vai mais ser aquilo que era, não vai fazer a mesma coisa da mesma forma. E há de subir do abismo. Lembram da besta que subia do abismo que nós vimos em Apocalipse 11? Podemos identificar claramente os princípios que aconteceram na Revolução Francesa, de ateísmo e que foi o que começou e deu assim a corda, né, para depois se tornar em evolucionismo, ateísmo aberto e outras formas de filosofia e de religião, né, que seria uma forma de um estilo de vida, assim, de pensamento, uma doutrina filosófica, que seja de existência. O próprio ateísmo é influenciado, é uma vertente dessa besta de 7 cabeças. Ela tem 7 cabeças, ou seja, ela age também de diferentes pontos. É uma manifestação do mesmo poder. E aí quando nós vemos que os grandes pensadores estavam por trás da Revolução Francesa eram jesuítas, tanto de um lado como de outro, querendo criar a destruição, a confusão, o conflito, o caos, e também influenciando aquelas ideias, e que grandes defensores disso foram exatamente jesuítas do sistema papal, conectados ao mesmo sistema religioso que governou na Idade Média. Então a própria Bíblia já está dizendo que essa manifestação do rei, que lá em Daniel chama o rei do sul, desse ateísmo, essa coisa contra Deus, a esquerda, contra a religião, na verdade é a própria religião que cria para voltar a ter o poder sobre o mundo. É o próprio sistema papal que criou e influenciou para o quê? Se envolver em mistério. Na Idade Média já não era tão misterioso como agia. Não era tão misterioso. Dava para se perceber, mas ainda assim era. Hoje é muito mais misterioso. Então, quando nós percebemos esses detalhes, então, ó, a besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo. E irá à perdição. O resultado final desse sistema é perdição. Não tem salvação nesse sistema. E agora, olha só, agora vem e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, quem não aceitou e não aceitar a Cristo, exatamente não terá o seu nome escrito no livro da vida. Vai o quê? Se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Então, olha que interessante. Esse período obscuro dessa mulher, desse sistema de Babilônia, que parece que não é, na verdade, ali, ó, que era e já não é. Ou seja, hoje não é, não. A igreja não é mais a mesma. Olha, quando a gente olha para a igreja hoje, não é aquela do passado. O sistema papal hoje é diferente, o papa é outro e tal. Não age da mesma forma. No passado era, mas já passou, tem que perdoar. Aqui é diferente. Então, é isso que é dito hoje. Então, e era, mas não é, olha, no final, que era e já não é, e olha, a parte final explica claramente, ainda que é. Foi no passado, faz de conta que não é hoje, mas continua sendo a mesma coisa, o mesmo sistema. É difícil de entender a primeira vez esse verso, mas esse verso está dizendo tudo. Era, não é, ainda que é. Ou seja, é só uma fachada. A paz que hoje tem, que é um sistema religioso de paz, que não é mais o mesmo, é uma mentira. Os mesmos princípios estão aqui e só está esperando a oportunidade para de novo surgir a perseguição e a mesma coisa que houve no passado. E é exatamente isso que vai acontecer por meio da imagem da besta que nós vimos em Apocalipse 13 e 14 também. Apocalipse. Então, a imagem da besta vai ser exatamente a mesma perseguição que vai vir resultado desses princípios de idolatria, fornicação, abominações que essa igreja ensinou e ensina. E tem filhas. E essas suas filhas que vão fazer isso por meio daí nós vimos a igreja, a besta que surge da terra, que seria o protestantismo, né?
as igrejas protestantes, que era para ser puras, mas que bebem desse vinho, se embriagam e que vão fazer no final uma imagem à besta, fazer que a primeira besta seja adorada. Então, tem duas perguntas. Primeiro, a Dani tem um comentário, ó, que interessante. Estava lendo exatamente sobre isso hoje. É isso aí. E o nosso amigo George, pode falar. Só ativar ali o áudio. Dá um clique na tela que às vezes não estamos conseguindo ouvir. Ativou aí o áudio? Agora sim. Ativou. Ok? Feliz sábado a todos os irmãos aí. Eu estava pensando, Eric, aqui, né, que algumas igrejas que saíram de dentro da igreja adventista, que nem a Adventista da Reforma, Adventista da Promessa, entre outras, né? E também saíram do conhecimento do advento, né? Todos eles conhecem verdadeiramente o advento. E algumas doutrinas da igreja eles não aceitam, né? Então, esse povo saiu de dentro da nossa igreja. Como é que Deus consegue analisar isso? Será que vai ter... A gente sabe que vai ter povo salvo de todos os apriscos, né? Mas como é que a gente pode validar isso, né? A gente olhar com pena dos nossos irmãos, porque tem um conhecimento, mas não... Sabe, desertaram, né? Vamos dizer assim. Foram para o lado da outra... para as filhas da meretriz, né? Eu posso falar assim, dessa forma? Como é que você avalia isso? Existe oportunidade de salvação para eles, né? E assim, para todos, né? Em todas as igrejas. Satanás está irado, ele vai tentar atingir e desvirtuar e colocar engano em toda parte. Todas as igrejas vai ter divisão, em todas, isso é verdade. Mas uma coisa que nós podemos perceber, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. E Satanás muitas vezes não consegue levar alguns a um erro de crer em falsas doutrinas, por exemplo. E muitas dessas igrejas de reforma e tal, elas surgem, na verdade, com o objetivo de tentar arrumar alguns erros que se vê. Porque essas abominações se veem em todas as igrejas. Em todas. Não importa. Igreja católica, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja adventista, todas se vê. Assim, nas pessoas, em tal. Existe o quê? Uma questão de doutrinas. Muitas delas têm nas doutrinas das suas igrejas esse vinho misturado. E isso é algo terrível. Aí por isso precisamos estudar. Mas existe um povo que é o mais fiel possível à palavra de Deus. Esse povo é descrito na profecia, né? Ali em Apocalipse 12, final do Apocalipse 12, Apocalipse 10 também, descreve esse movimento. Apocalipse 10 e 12 comentam. Mas esse povo, dentro mesmo digamos, vamos colocar, do melhor dos povos, da melhor das igrejas, tem pessoas que estão lá em idolatria e estão atrás dos ídolos e mesmo tendo uma certa pureza. E assim como Israel. Israel, comparado a todas as outras nações, comparado aos amonitas, comparado aos moabitas, comparado lá aos povos ao redor, aos romanos e aos gregos, eles eram os que tinham a adoração pura a um Deus único, verdadeiro. E os outros eram idólatras, politeístas, tinham vários deuses. Mas mesmo do povo de Israel, que era para ser o mais puro, que adorava só o único Deus, tinha o quê? Os fariseus, os saduceus, que muitos deles seguiam a letra da lei, mas faltava o amor. Então Jesus disse que era diferente das árvores que tinha lá, das figueiras que estavam sem folhas. Tinha uma figueira que tinha folhas. Então Jesus pensou, aquela ali deve ter fruto, porque a figueira só produz o fruto. Ele produz antes o fruto das folhas. Então, se tem folha, é um sinal quase certo que vai ter fruto. Jesus olhou para muitas árvores que estavam sem fruto. Então, os povos ao redor, as outras nações, não davam fruto da justiça, o fruto que a Bíblia fala, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Não davam esses frutos. Em Gálatas 5, né, que descreve, versos 22 e 23. Os povos ao redor não davam o fruto do Espírito, não produziam isso para a glória de Deus. Mas eles também não tinham essa profissão, eles não estavam dizendo que eles eram o povo de Deus e tal. Então eles não tinham e não tinham essa pretensão, essa profissão de fé. Mas tinha um povo que tinha essa profissão de fé, que era o povo de Israel.
E Jesus foi procurar o fruto, e cadê o fruto? Não tinha. E aí a condenação foi grande, maior para ele do que... E quando nós vemos, vou comparando agora, né, por exemplo, na igreja adventista, e daí tem o movimento de reforma, queremos melhorar alguns erros. Tem coisas erradas? Tem, só que quando surge um movimento assim e começa com essas coisas, pode perceber que muito do farisaísmo entra de forma mais clara ainda. Se tornam mais fariseus ainda do que... Então o farisaísmo perde o amor, perde... E está perdido, está tão perdido quanto, ou mais até, não sei. Então, mas Deus tem seus sinceros que estão nesses movimentos. Conheço pelo menos 2 pessoas de grande influência e muito fervorosas a Deus, que fizeram parte de movimentos da reforma. Um deles é o que hoje tem um ministério chamado A Última Verdade Presente. A Última Verdade Presente, não me lembro agora, o Jefferson Araújo, se não me engano. É Jefferson Araújo. O Jefferson Araújo tem no YouTube o canal dele, A Última Verdade Presente. Ele fez parte por vários anos desse movimento de reforma, assim, era contra a Trindade, não cria no Espírito Santo, eram várias coisas. De repente, Deus trouxe ele de volta e ele, na verdade, era antitrinitariano. Acho que a reforma é um pouco diferente. E da reforma tem um outro amigo de São Paulo, que é o Emerson. Ele conhece muito da Bíblia, o Espírito de Profecia. Ele é uma pessoa, assim, que sabe quase tudo de cor. Assim, se pergunta, ele sabe 10 vezes mais que eu. E aí, olha que eu não sei muita coisa não, então é 100 vezes mais que eu diria, né? Que às vezes, quando a gente começa a pensar que acha alguma coisa, Deus mostra, olha ali, a pessoa sabe 100 vezes mais, então não se acha, né? E aí, então, o meu conhecimento é quase nada perto do dele. E aí, quando eu vejo ele também fez parte do movimento de reforma, da Igreja da Reforma. E Deus também foi trabalhando no coração dele e ele percebeu os erros lá e voltou, né? E saiu de lá. Então, existe essa questão. Deus, ele trabalha, né, no meio disso, mas só para colocar. Então, Satanás vai tentar para um extremo ou para outro, por farisaísmo ou para o ateísmo ou para todas essas vertentes de idolatria, imagens. Se não tem imagens, não vai guardar o sábado. Se não guarda o sábado, mas guarda o sábado, daí vai para o farisaísmo, daí é salvação. E aí é uma perdição total. Então, precisamos estudar a palavra de Deus por nós mesmos, ficar firmes ao que a Bíblia diz. E não seguir pessoas, nem assim, o que uma igreja diz. Não. A salvação não vem da igreja, vem de Jesus, da palavra de Deus. Precisamos, claro, buscar também com relação à igreja, seguir qual a vontade de Deus com relação a isso, orar, pedir que Deus guie e mostre. Mas só, resumindo, mas seria mais isso. Desculpa pela demora da explicação até. Mas agora, voltando ali a Apocalipse 17, temos alguns versos até acabar. O verso 8 seria o principal, é o mais difícil de entender, talvez. Agora vamos ver o verso 9. Ele está explicando com mais detalhes. Apocalipse 17, 9. Aqui o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então, é interessante que a cidade das 7 colinas, quem sabe qual é essa cidade? É Roma. Roma está construída em um local que tem 7 colinas. Essas 7 colinas, a cidade das 7 colinas, é conhecida historicamente por essa. Então, Roma. E agora o verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E o verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Isso aí. Oh, Deus seja louvado, Helena. Queridos, eu vou fazer o seguinte. Essa parte final dos reis, até ali a parte final, nós vamos, se Deus permitir, estudar na próxima vez. No próximo estudo. Porque hoje o estudo já foi um pouco mais extenso até aqui. Apocalipse 17, 1 ao 9. Nós não vamos conseguir abordar com mais detalhes, só mais superficialmente. E aí não vai ser do melhor proveito. Mas mesmo que a gente faça um estudo mais curto da próxima semana que vem, se não me engano, eu e meu irmão, se Deus permitir, estaremos em Brasília. Mas vamos tentar fazer o estudo assim, né? Estar na casa de uns amigos lá. E aí, se Deus permitir, vamos ter o estudo. Mas aí vamos ser talvez mais curto também. Vamos abordar essa parte final do Apocalipse 17 também, para não atrapalhar lá a sistemática da família, dos amigos.
Então, queridos, algum comentário, alguma pergunta, alguma contribuição também? Então, queridos, é bastante coisa, não se assustem, mas assim, aos pouquinhos a gente vai tentando entender os símbolos e vai repetindo e repetindo. Cada vez que eu estudo hoje mesmo, já aprendi mais detalhes, assim, conectando. Toda vez que a gente medita na palavra de Deus com mais calma, a gente aprende, né? Helena, quer falar? Quero, rapidamente. Uma coisa que sempre me chamou a atenção na Igreja Católica, primeiro, boa noite, né? Feliz sábado também. É tão bonito como vocês tratam essa parte, né? Mas, então, a questão do incentivo, inclusive, ao consumo de bebidas alcoólicas dentro de eventos da igreja. Isso, para mim, sempre foi, assim, a gente acaba achando tudo comum, né? Então, isso fica apenas... E como aí Satanás tem mais facilidade de acesso às nossas mentes e a tudo que acontece, inclusive a promiscuidade, depois abortos e tudo mais, né? Então, essas festas, isso já tinha me chamado a atenção, né? Então, e hoje, assim, a questão do cinema, eu já ouvia falar que o Walt Disney, ele tinha colocado símbolos nos filmes e tal, né? Mas essa, na verdade, daí a gente pensa, não é verdade e tal, né? Mas hoje deu para entender muitas coisas, doutor. E, assim, é interessante porque nós entendendo, a gente consegue, aos poucos, estudando mais, também passar para outras pessoas e para a gente mesmo, com certeza, para abençoar nossa casa, né? Então, muito bom. Obrigado. Deve ser louvado, exatamente isso. E tem até... Meu pai também tem um comentário aqui, daí depois... você tá aqui, pode... Boa noite a todos. Pensando ali na pergunta do Jorge, né, a questão de como entender a questão da igreja, né, porque todas as igrejas têm hoje, parece que é moda, né, não concordo, já vou lá e já faço a minha igreja. Então isso é um pensamento que reflete o que o diabo tem estimulado até a Caim, né, lá Caim, não, eu quero fazer do meu jeito. Deus pediu assim, não, mas deixa Deus pedir, eu vou fazer do meu jeito. A gente sabe a consequência, né? Caim e Abel. O sacrifício de Abel foi aceito, ele fez como Deus pediu. Caim. Então, Deus, daí veio toda a história humana, né? O dilúvio, depois. Então, quando começou após Cristo, né? A igreja, então o povo de Israel rejeitou a Cristo, foi rejeitado como nação por Deus, começou a igreja pura. Aí vem toda a história da Idade Média, de como se corrompeu. Aí vem então a reforma. Deus vai usando homens santos para trazer de volta. Nós fazemos parte desse movimento da reforma, né? Os adventistas do sétimo dia. Então eles começaram após 1840, é recente, né? A igreja luterana, o Calvino, né? Outras igrejas têm uma história muito mais antiga, né? Que tem um caminho já muito mais longo servindo a Deus. Infelizmente, algum desses pioneiros da reforma até eles continuem estudando. Tem muita coisa a ser descoberta. Eles estavam engatinhando nas verdades. Alguns estagnaram, pararam. Então, o contexto, existe a igreja, nós somos sociáveis, precisamos entender isso, mas mais importante que entender o conjunto do sistema, né, que vem ao jogo, né, assim como os reis no passado. Um rei era fiel, seguiu, daqui a pouco já não era, outro era fiel um período, depois outro período já era infiel, né? Então, Salomão mesmo é um exemplo e tantos outros que passaram no passado. A gente sofre e gera influência. Então, hoje, tem o aspecto individual. O aspecto individual, a gente buscar fazer a vontade de Deus, vencer o egoísmo e toda essa avalanche que o diabo criou de como o Eric estava falando, de conceitos baseados aí desde Babilônia, né, os principais impérios que impuseram as suas ideias, os seus costumes aos povos que existem, né, dos quais nós existimos também hoje, que são basicamente o egoísmo, né, e fazer o que eu acho. O coração, o orgulho, a vaidade, aí vem toda a série. E isso se reflete nos movimentos religiosos, né, como foi citado pelo amigo, né, mesmo dentro da igreja. Então, uma família grande com muitos filhos, cada um tem um comportamento.
Alguns são obedientes, outros se rebelam, outros depois se arrependem, voltam, outros continuam rebeldes e vão morrer rebeldes, né? Assim também, então, isso se reflete também nos movimentos religiosos que existem hoje. Então, a necessidade é realmente, a gente é um ser social, nós precisamos nos reunir, faz parte da nossa natureza, né? Como família, irmãos, amigos, em afinidades. Mas Deus, então, está trabalhando pelo Espírito Santo, transformando um povo com afinidade com Ele, com Deus, através do Espírito Santo e Jesus, e aí a palavra de Deus, né? Então, é isso que nós precisamos. Porque dentro de todas as religiões tem pessoas boas e más, né? Então, mais importante do que a religião é importante, é a nossa comunhão com Deus e entender o que Deus quer. E aí vencer o nosso eu, se dobrar, seja feita a tua vontade. Como Jesus no Getsemane, né? Cada um de nós vai ter o seu momento decisivo e vai ter aí a sua cruz para levar, né? Que são, então, superar os problemas desse mundo, né? As tentações que o inimigo vai vir. Quem ele vê que está sendo sincero buscando a Deus, ele não vai deixar quieto. Ele vai vir com pressão de diferentes maneiras. E se você está sofrendo essa pressão, tenha certeza que esse é o caminho certo. Que Deus abençoe. Vamos ver. Se está sendo perseguido por fazer o certo, pode saber que está no caminho certo mesmo. É isso aí. E Provérbios 31, o verso 4. Deixa eu ver aqui. Provérbios 31, verso 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Verso 5. Para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então, o que a Helena comentou ali, só esse detalhe a mais, a respeito do vinho, né, bebida alcoólica, cerveja, outros, qualquer tipo de bebida. Não é próprio que, principalmente de quem tem cargo de liderança, não é próprio, nem de reis, nem de príncipe, por quê? Vai se esquecer da lei. Bom, se para um rei se esquecer da lei é algo terrível, que vai perverter o juízo, o direito dos aflitos, para qualquer pessoa, mesmo as classes, digamos, com menos autoridade, esquecer da lei vai ser a perdição dela. Não vai influenciar tantas pessoas ao redor, mas vai ser ruim para ela. E quando nós vemos que a Bíblia, Deus nos tem um chamado para cada um de nós, que Deus quer que sejamos, nós somos um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, escolhida, um povo, então, sacerdócio real, já tem a realeza aí, já é sacerdote. Deus que chama cada um de nós para ter influência benéfica sobre outros. A bebida alcoólica não é própria para ninguém, a menos que a pessoa se considere um lixo e então, beber algo você está simplesmente dizendo eu não tenho valor, e muitas vezes a pessoa não tem consciência disso, né? Mas o fato é que ela está fazendo isso, está se desprezando e entrando num caminho de morte. E a consequência será a morte. Então, por isso deixa a advertência, né, para que todos escolham o caminho da abstinência, zero álcool, né? Zero, esse é o melhor caminho. Então, queridos, vamos fazer uma oração para encerrar. Não sei se tem alguém mais que queria fazer um comentário. Eu ouvi um áudio antes de se abrir. Vamos deixar ainda a oportunidade se alguém queria. Pode falar. Já que vamos orar também, doutor. Orar pelos jovens, inclusive os meus meninos. Eles hoje não são mais tanto de assistir filmes e séries. Eu, graças a Deus, não tenho nem ligado a TV em casa. Mas temos muitos jovens ou estão apaixonados por futebol, por exemplo, jogos assim, e ficam horas, né, e xingam os outros, e se não esses jogos de internet, que eu acho que por aí o inimigo também tomou, e muita gente, e adulto também, né? Então, já agradeço e foi muito bom estar aqui hoje, mais uma vez. É verdade, vamos orar e interceder por cada um, né, desses que tem passado por isso, que Deus intervém de forma especial. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo estudo que tivemos aqui de Apocalipse 17, 1 a 9. Obrigado pelas verdades que o Senhor revelou e esclareceu os nossos olhos pela Tua palavra. Tua palavra é lâmpada, Tua palavra é luz, que ilumina o nosso caminho, que nos mostra onde devemos andar.
E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito esteja conduzindo cada um de nós e também, como foi dito, as juventudes de hoje, os jovens de hoje, Senhor, que estão... Eu mesmo estava preso em muitas dessas coisas, dessas abominações, e o Senhor me libertou. Por favor, Senhor Jesus, revela-te a eles, aos jovens, os que foram mencionados aqui, a outros tantos que nós conhecemos, todos que nós tivermos acesso, influência, que sejamos, Senhor, essa luz no mundo, essa luz do mundo que Jesus quer que sejamos, para resplandecer o Teu amor, resplandecer a liberdade que há em Cristo Jesus. E assim, Senhor, por favor, liberta cada um deles e no que nós podemos ajudar e influenciar para que isso aconteça, que seja Cristo refletido em nós, nossas palavras, ações, orações. Entregamos a Ti tudo isso e liberta, Senhor. Traz de volta aos Teus caminhos o Teu povo e os Teus filhos que estão espalhados em todos os lugares. Nós pedimos, derrama o Teu Espírito sobre nós e guia-nos, por favor, agora nesse sábado e, se Deus permitir, para o próximo estudo. Prepara-nos, ensina-nos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Até mais. Feliz sábado.